Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Nesse momento, meu querido e minha querida, estou gravando vídeo aula sobre vetores. Fiz um pacotinho de vetores para a gente estudar em detalhes, porque vetor é uma coisa que você usa muito aqui na Física, tá bom? Ó, eu fiz um pacotinho com 5 aulas. Primeira aula, grandezas vetoriais. Discutir lá a definição de vetores, como você identifica um vetor, quando um vetor é igual a outro, quando você compara vetores. Fiz a distinção entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. Na aula de número 2, eu falei sobre soma de vetores, né? Eu peguei e dividi em 3 aulas. Aula 2, 3 e 4, de soma de vetores. Na aula 2, eu falei do método poligonal, tá? Você coloca um na sequência do outro, lembra? A origem do segundo na extremidade do primeiro, a origem do terceiro na extremidade do segundo, a origem do quarto na extremidade do terceiro. Faz uma sequência de vetores, depois você pega a origem do primeiro e liga a extremidade do último. Falei que aquele método era interessante quando você tem papel quadriculado e vários vetores, certo? Muito bem. Aula 3, aula passada, eu falei para você de método do paralelogramo. Paralelogramo, quando você tem dois vetores e o ângulo entre eles, é um método muito útil. Dois vetores e o ângulo entre eles, você traça o paralelogramo, aquela figura, né, de 4 lados, um quadrilátero em que você tem os dois lados paralelos, né? Paralelo, tá? E aí, agora, aula de número 4, soma de vetores, método das projeções. E depois, na aula 5, eu vou falar de versores, vou falar de subtração de vetor e vetor quando você multiplica por um número real. Então, meu querido, minha querida, projeções. Galera, é o seguinte, vou começar a discutir com você, vou ter que relembrar seno, cosseno e tangente, e aí eu vou falar aqui da decomposição de vetores. Tem gente que chama esse método também de método da decomposição, tanto faz, e eu vou discutir com você, tá bom? Mas antes, meu querido, minha querida, por favor, hein, ó, já viu o vídeo meu, tá gostando do meu trabalho, compartilhe esses vídeos, favorite esses vídeos, dê joinha neles, tá bom? Divulgue meu trabalho, esse retorno que eu quero. Se você tá aprendendo desse retorno, tá valendo, ó, tá bom? Então vamos lá, meu querido, vamos lembrar, ó. Cosseno, seno e tangente. Então eu pego um triângulo, lembra, gente? Um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Triângulo retângulo tem um ângulo reto. Nós chamamos de hipotenusa o lado oposto ao ângulo reto. Chamamos de cateto adjacente o lado que é colado, que é junto, que é adjacente ao ângulo θ. Chamamos de cateto oposto o lado que está do outro lado, que é oposto ao ângulo θ, tá bom? Então, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa do triângulo retângulo. Lembra da definição? Cosseno, tem que saber, hein, galera? Cosseno de um ângulo θ é igual ao cateto adjacente por hipotenusa. Essa é a definição. Cosseno é o cateto adjacente por hipotenusa. Seno de um ângulo θ, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. E a tangente, Boaro? Tranquilo, cara. A tangente é definida como sendo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou simplesmente, gente, cateto oposto por adjacente. Ou simplesmente seno por cosseno. Se você fizer seno dividido por cosseno, você cancela o H. O H fica A sobre B também. Então, a tangente, que pode ser o seno sobre cosseno, é também A sobre B. Ou seja, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembrou? Lembrou? Muito bem. Por que eu preciso lembrar disso, galera? Porque eu preciso falar para você aqui do seguinte, da decomposição de vetores, né? Então, eu vou pegar um vetor e vou decompor os vetores. Então, ó, por exemplo, se eu pego um vetor, o vetor velocidade, por exemplo, meu querido. Então, imagine que você tem um avião, esteja voando na horizontal. Ele está voando assim, a uma certa altitude do chão, não importa, está vindo aqui na horizontal, com uma certa velocidade. Aí, num dado momento, ele dá uma embicada assim, ó. Ele começa a aumentar a sua altitude em relação ao chão. Então, ele veio, ele virou assim, ele começou a subir, ó. Ele começou a subir. Velocidade é uma grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, esse vetor velocidade que esse cara tem, que esse avião tem, esse vetor, gente, pode ser decomposto em duas parcelas, em duas componentes, que é uma componente vertical e uma componente horizontal. Entende? Uma componente vertical e uma componente horizontal. Imagina que esse avião esteja vindo, por exemplo, a, sei lá, 250 km por hora, 250 km por hora. Num dado momento ele vira assim, ó, e começa a subir. Gente, é claro que se ele virar bastante,
a componente vertical fica maior, ou seja, ele vai ganhar altitude rapidamente, não é? Ele vai ganhar altitude rapidamente. No entanto, se ele virar só um pouquinho para cima, a componente vertical é pequena. Então ele vai ganhar altitude aos poucos, enquanto ele se desloca bastante na horizontal. Você percebe a diferença? Se ele vira muito assim, ele sobe muito e desloca pouco na horizontal. Se ele vira pouco, se ele está assim, por exemplo, ele sobe com menos intensidade, com uma velocidade vertical menor, e se desloca com uma velocidade horizontal grande. Então, é para essas coisas que a gente precisa saber estudar decomposição de vetores. Isso que eu falei agora para você é um exemplo de aplicação de decomposição de vetores. Então, ó, eu tenho o meu avião aqui, ó, que está indo a uma certa velocidade, e num dado momento ele vira, tá, e forma, na direção da velocidade, como a horizontal, um certo ângulo θ, tá bom? Então, galera, para eu estudar o movimento desse avião, o quanto ele subiu em 10 segundos, o quanto ele se deslocou na horizontal em 10 segundos, eu preciso estudar as velocidades separadamente. Cara, eu preciso estudar a velocidade na horizontal separada da velocidade na vertical. Então eu preciso fazer o que chamamos de decomposição de vetores. Ora, é difícil isso, Boaro? Não, relaxa, velho, é tranquilo. Quer ver só? Eu vou usar para isso o seguinte, gente, eu fiz um triângulo aqui, ó. Do mesmo jeito que eu tinha um triângulo feito aqui, ó, com altura, com hipotenusa, com um cateto oposto e com cateto adjacente, eu fiz ali um triângulo com o V, que era a velocidade dele, o VY. Quem que é o VY, Boaro? Gente, eu pego esse vetor aqui, ó, e projeto. Eu pego a projeção desse vetor na direção Y. Eu pego esse vetor e pego a projeção dele na direção Y. Só isso, galera, relaxa. É isso aqui, ó. Ó. Tá bom? É isso aqui. Nesse meu exemplo, é a componente da velocidade que esse avião tem para cima, que está fazendo ele subir, que está fazendo ele ganhar altitude. Entendeu? Entendeu? Só isso. E o que vem a ser a componente X, Boaro? A componente X é essa daqui, cara, ó. A componente X é isso daqui. Ó, é a parcela, é a componente da velocidade, meu querido, minha querida. É a componente da velocidade que está sendo responsável por esse avião se deslocar ainda na horizontal. O quanto ele está se deslocando na horizontal com o tempo. Tá ali, ó. Esse cara é o VY e esse cara é o VX. Entendeu? Entendeu? Só isso. Aí o que a gente faz, ó? A gente desloca esse VY para lá um pouquinho, ó. Coloquei lá. Por quê? Para formar um triângulo assim, para você poder enxergar melhor. Então, ó, o V tá para lá, esse aqui é o V, ó. O VY tá para cima e o VX tá para cá, ó. Tá bom? Só para você entender melhor. Desloquei o VY para lá. Ai, Boaro, eu fiquei com um triângulo, então, retângulo? Claro, né, gente? Você ficou com um triângulo retângulo aqui, ó. Ó, você ficou com um triângulo retângulo aqui. Semelhante a isso aqui. Por isso que eu fiz essa revisão para você, tá bom? Ah, então agora eu parto da definição de cosseno, parto da definição de seno, para obter as componentes. Quanto vale Vx? Quanto vale Vy? Um avião que está indo a 250 km por hora. Quanto vale essa componente no eixo X? Como é que eu vou estudar isso, cara? Para saber o que ele se desloca aqui. Quanto vale essa componente no eixo Y? Para eu saber o quanto ele sobe em 10 segundos, em 15 segundos. Como é que eu faço isso? Eu preciso dos valores separados. Eu preciso das componentes. Eu preciso das componentes dos vetores. Ah, então, olha só. Vx e Vy separado? Ok. O que é cosseno mesmo, Boaro? Cosseno, meu querido, é o cateto adjacente por hipotenusa. Naquele triângulo, o ângulo está aqui. O cosseno é o cateto adjacente por hipotenusa. O seno é o cateto oposto por hipotenusa. Olha aqui a semelhança. Galera, cateto adjacente por hipotenusa, cateto oposto por hipotenusa. Quem é o cateto adjacente aqui, meu querido? É o Vx, é o que chamamos de Vx. Ah, entendeu? Quem é a hipotenusa? Quem é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, das velocidades? O V. Então, gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse V, vou passar para lá multiplicando e vou escrever em função de Vx. Quer ver só? Assim. Vx, quem é o Vx, Boaro? O Vx é igual ao V vezes quem?
cosseno de θ. Ah, então é assim que eu encontro as componentes, Boaro? É isso mesmo, é assim que você encontra as componentes. Cosseno de θ. Então eu acabei de encontrar para você aqui, ó, acabei de mostrar para você como você acha a componente horizontal da velocidade. Vx é v vezes cosseno de θ. E o Vy? Ah, agora ficou moleza, né? Você entendeu? Vy vai ser assim, ó. Vy sobre V. O seno é o cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto por hipotenusa. Ah, a partir da definição de seno. Então eu passo o V para cá multiplicando, inverto a ordem e vai ficar assim, ó. O Vy é o V vezes o seno de θ. Vx, V cosseno θ, Vy, V seno θ, que eu estou usando esse ângulo aqui como referência, né? Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Isso é a decomposição, gente. Eu pegar um vetor e fazer ele virar dois. Nas aulas anteriores, na aula número 2, eu pegava vários vetores e fazia virar um. Na aula número 3, eu pegava dois vetores e o ângulo entre eles e fazia virar um. Aqui não. Aqui eu pego um vetor e faço virar dois. Por quê? Porque, gente, é uma maneira de você somar vetores também, porque eu posso ter muitos vetores e os ângulos desses vetores em relação aos eixos x e y, por exemplo, e aí eu faço esse procedimento para cada um deles e somo tudo depois. Ou então, você está resolvendo um exercício de cinemática vetorial, que é a parte da estudo do movimento mais associado a vetores, com velocidade na análise vetorial, você vai precisar saber fazer esse tipo de coisa, por exemplo, entendeu? Quando você faz um lançamento, um objeto, isso que chama lançamento oblíquo, quando você faz um lançamento horizontal, que ele cai lá na frente, esse estudo todo requer o conhecimento de vetores, por isso que eu estou fazendo essa parte detalhada para você, tá bom? Quando você for estudar vetor força na eletricidade, quando você estuda vetor campo elétrico na eletricidade, vetor força, qualquer vetor força da mecânica, você precisa dominar os vetores. Tá bom? Então, meu querido, é o seguinte, ó, eu vou passar mais um pedacinho da teoria, que eu vou explicar para você como se junta essas coisas quando você tem vários vetores, e aí eu faço um exercício da aula, tá bom? Então, ó, vou apagar a luz, ó. Então, agora que nós sabemos projetar os vetores, eu vou usar esse raciocínio, esse pensamento, para você saber com vários vetores que estão dispostos aqui de qualquer maneira, você vai juntá-los numa origem comum, projetar as suas componentes no eixo x e no eixo y e fazer a soma de vetores de forma mais simplificada. Quer ver só? Então, ó, eu peguei um exemplo aqui. Você tem eixo x e y com três vetores. Ó, o vetor A, o vetor C aqui e o vetor B para lá. O que eu tenho que fazer agora, galera? Gente, para eu trabalhar no método das projeções, eu pego esses vetores e coloco todos numa mesma origem. E aí, nessa origem, eu faço o quê? Eu coloco a origem do plano cartesiano, xy. Então, eu vou copiar o vetor C aqui, galera. Ó. Então, olha lá, eu venho aqui, trago o vetor C para cá. Ó. O vetor C é horizontal, lembra? Não tem problema nenhum, galera. Eu trazer o vetor aqui, ó, lembra? Eu não posso girar. Isso aqui eu posso levar. Tem que manter o mesmo tamanho, tá? Se ele tem dois quadradinhos na horizontal, aqui tem que ter dois quadradinhos na horizontal, lembra? O vetor A tem uma certa inclinação aqui, ó. Aí eu venho aqui e faço o vetor A. Sei lá, mais ou menos isso daí, né? Aí eu venho aqui e pego o vetor B, ó. Meu vetor B está para lá. Então eu venho aqui e faço aqui o vetor B. Pronto. Depois que você fez tudo isso, meu querido, minha querida, depois que você fez tudo isso, o que você tem agora? Você tem que fazer as componentes, né? Você tem que fazer a decomposição dos vetores. Então, o vetor C, como ele era horizontal, a componente dele no eixo X é todo ele. A componente dele no eixo Y é zero, não é? Aí, gente, você faz a mesma coisa com o A e com o B, tá? Lembre-se que você tem duas maneiras de projetar. Você pode fazer a decomposição dos vetores aqui, a projeção dos vetores, quando você tem o ângulo, aí você usa todo o procedimento como eu expliquei para você, ou você pode fazer quando você tem papel quadriculado. Quando tem papel quadriculado é mais fácil você projetar. Por quê? É só você contar aqui, ó, levar direto lá, contar quantos quadradinhos tem, trouxer para cá, contar quantos quadradinhos tem e já dá certo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a decomposição
dos vetores A e do vetor B. Então, ó, eu venho aqui, vetor A, ele está aqui. Então, eu venho e faço a componente dele no eixo Y, meu querido, ó. Faço a componente dele no eixo X, ó. Faço o mesmo para o vetor B. Tá aqui, ó. Faço o mesmo para o vetor B no eixo X. Tá aqui, ó. Eu vou fazer em vermelho para destacar mais para você enxergar, tá? Esse vetor A ele pode ser decomposto em dois, no AX e no AY. Então, eu vou fazer aqui o AX, ó. O AX está aqui. Fazer um pouquinho deslocado aqui, para não ficar exatamente sobre o C, para não ficar ruim de desenhar. Ó, esse aqui é o AX. E o AY, mesma ideia. Aqui o AY, ó. Vem aqui e faço o AY. Ó. Aqui está o AY. E como é que eu acho as componentes, Boarô? De novo, acabei de falar, repito. Se você tem o ângulo, você faz AX é A vezes cosseno do ângulo, AY é A vezes o seno do ângulo. Não foi o que eu falei no quadro anterior? Ou se você tiver papel quadriculado, é só você vir aqui e contar quantos quadradinhos vai ter esse lado. Vem aqui e conta quantos quadradinhos tem esse cara. Gente, depois que você fez a decomposição de vetores, você não tem 3 vetores. Você não tem o AX, o AY e o A. Não. Do A você fez virar 2. Você fez a decomposição, tá bom? Por isso que eu fiz que ele ficasse tracejado aqui, ó. Tá? E para o B, Boarô, mesma coisa, galera. Ó, venho aqui, ó. Ó o B, ó. Fazer um pouquinho deslocado aqui. Isso. Olha aqui o B, ó. Esse aqui é o BY. E o BX, Boarô? O BX está aqui, ó. Vem aqui e faço o BX. De novo, ao fazer a decomposição, você achou AX, AY, BX, BY, os vetores A e B não existem mais. Você achou os componentes dele, você vai trabalhar com os componentes dele. Tá bom, meu querido, minha querida? E agora, como é que eu resolvo? Como é que eu fecho esse negócio para encontrar a resultante? Gente, você pensa assim. Encontre a resultante no eixo X. Encontre a resultante no eixo Y. E aí, com a resultante no X e com a resultante em Y, você geralmente termina com um Pitágoras. Porque se você tem resultante em Y, você tem resultante em X, você faz por Pitágoras, uma vez que o eixo X ele é perpendicular ao eixo Y. Tá certo? Então, a resultante em X vai ser o quê? AX mais BX mais CX. Gente, lembra, hein? Ó, notação vetorial. Esse mais aqui é uma forma geral de eu falar que estou fazendo uma soma de vetores. Lembra? Na aula passada eu reforcei isso bastante com você. Mas, só que se eles estão assim, eu somo. Se eles estão assim, eu subtraio. Se eles estão assim, eu faço por Pitágoras. Lembra? Então, essa é a notação geral. A resultante em X é a soma vetorial das componentes X dos 3 vetores. A resultante em Y é a soma vetorial das componentes Y desses 3 vetores. Entenderam, meu querido, minha querida? Eu vou fazer um exercício com você em que eu detalhe isso numericamente para você entender melhor, mas é assim que eu faço, tá bom? Esse é o método das projeções, também bastante útil quando você tem vários vetores. Quando é muito usado isso? Quando você tem vários vetores, e aí você tem o ângulo entre cada vetor e o eixo X ou o eixo Y, tá? Quando você tem o vetor e o ângulo entre esse vetor e o eixo X, o outro vetor e o eixo Y, aí você consegue achar as componentes facinho. Porque quando você tem só papel quadriculado, você pode usar o primeiro método que a gente estudou, que é o método poligonal, né? Aí você vai colocando um na sequência do outro, você tem só papel quadriculado, você consegue resolver também. Tá bom, querido? Reforçando. Método soma de vetores, você tem vários. Você vai usar aquele que for mais interessante para resolver aquele exercício. Estou te passando cada método separadamente, você treinar bem todos, aí você resolve qualquer exercício que tenha vetor. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, ó, dê uma olhada na sua tela. Vamos fazer o exercício de aplicação. Ó, dê uma olhada na sua tela, ó. Caiu na uniforme. 3 forças de intensidade iguais a 5 newtons orientam-se de acordo com o esquema abaixo. Então, tá aí, ó. 3 forças, 5 newtons cada. Então, tá aí nos quadriculados, né? Uma força está no horizontal para a direita, outra vertical para cima, ou eixo X, eixo Y, como queira chamar. E uma está numa certa diagonal aí, cara. Pergunta, o módulo da força resultante das 3 em newtons é... Opa, quanto vale a força resultante dessas 3, galera? O módulo, o valor numérico, a intensidade.
Como é que eu faço isso? Hein? Hã? Bom, cada vetor tem 5 newtons, ele falou. Então, tem 5 quadradinhos para cá, 5 quadradinhos para lá, e esses 5 quadradinhos numa diagonal aqui. Bom, você tem que notar que esse 5 que está na diagonal aqui, ele vai ter, galera, ele vai ter o seguinte, ele vai ter 3 quadradinhos, tá? Esse cara aqui, se você parar o vídeo depois e contar, você vai ver que esse cara vai ter 3 quadradinhos na horizontal e 4 quadradinhos na vertical, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. É isso que está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Eu vou usar o método das projeções para resolver isso aqui, não é? Você podia deslocar esses vetores, achar pela poligonal também, mas eu vou fazer pelo método das projeções para ampliar o seu campo de visão, como trabalhar com vetores. Galera, então é o seguinte, eu preciso encontrar resultante em x. Preciso encontrar resultante em y. Com a resultante em x e com a resultante em y, eu faço por Pitágoras, tá? Por quê? Porque x e y são perpendiculares. Então, primeira coisa, como é que eu acho a resultante em x? Quanto vale o Rx? Rx, meu querido, vai ser o F1 menos o F3x. Por quê, Boaro? Gente, o F3 não está aqui? Então, vamos fazer as componentes. Vamos fazer as componentes desse cara. Vamos achar quem é o F. Ó, o F3x. É esse cara aqui, Boaro. É o F3x. É esse cara aqui? Exatamente. É a componente do F3 na direção x. Eu fiz um pouquinho deslocado ali só para você enxergar melhor. Quem é o F3y? O F3y é esse cara aqui, ó. É a componente do 3 na direção y. Então, olha só, cara. Eu tenho o F1 para cá que vale 5, ok? Eu tenho o F3 para lá que vale 3, ok? Qual é o resultado? Qual que vai ser o resultado? Se eu tenho 5 para cá e 3 para lá, vai ficar assim, ó. F1 menos F3x. Opa, então vai ser igual, Boaro, 5 menos 3? Exatamente, 5 menos 3. Estou fazendo uma soma de vetores, mas somar vetor não é somar número comum, não é igual. Se os dois vetores estão para lá, eu somo. Se eles estão assim, eu subtraio. Se eles estão assim, é por pit. Lembra? Eu não me canso de repetir que esses 3 casos são os que mais aparecem. Ó, assim eu realmente somo. Assim eu subtraio. Perpendicular eu faço por Pitágoras, ok? Então, meu querido, 5 menos 3, 2. Então, o Rx, ó, o Rx vale 2 newtons. 2 newtons e para cá, né, gente? Porque o F1 é maior, tá? Vamos fazer o Ry agora? O Ry vai ser o F2 para cima, que vale 5, menos o F3 para baixo. De novo, agora o F2 está para cima, 5, o F3y está para baixo. Certo? O F3y vale quanto, Boaro? Contando os quadradinhos dá 4. Gente, 1, 2, 3, 4. Então vai ser igual a 5 menos 4. 5 menos 4, 1, né, galera? 1 newton. Então, olha só, gente. A componente do vetor resultante na direção x, somei todo mundo que estava em x. Somar vetor, todo mundo que está em x. É o F1 menos o F3x. Somar na direção y, é todo mundo que está em y. Então, é F2 menos F3y. Ah, então, peraí, cara, ó. Eu fiquei com o seguinte, eu desenhei aqui já para você, ó. Eu fiquei com o Rx para lá, o Rx é para lá, e vale 2. O Ry é para cima e vale 1. R3 para lá, né, na direção positiva, Ry também na direção positiva. Então, a resultante total eu obtenho como, Boaro? Agora, eu fecho, galera, eu concluo com Pitágoras, como eu disse a você. Então, ó, então peraí, cara, ó, olha aqui, ó, eu faço esse cara aqui agora, ó, por Pitágoras. Então, esse cara é o vetor R resultante. Posso colocar a notação aqui, ó, vetorial. Então, o R lá em cima, resultante, vai ser a soma de vetores dos dois. Ah, entendi, Boari, como é que eu faço? Por pit, né, gente? Por pit, caramba. Soma, subtrai, Pitágoras, não é? Então, vai ficar R ao quadrado, vai ser igual a Rx ao quadrado, mais Rx vale 2 ao quadrado, mais Ry ao quadrado, mais Ry ao quadrado é 1 ao quadrado,
2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, 5. Então, R ao quadrado é igual a 5. Meu querido, então a resultante é raiz de 5 newtons. Tá bom? A resposta desse exercício é a letra B. Resposta é a letra B, raiz de 5 newtons. Entendeu? Entendeu? A utilidade desse cara? Esse cara é bastante importante saber, viu, gente? Saber dominar esses métodos de soma de vetores. Galera, então, ó, como sempre faço, tá aqui o link para o vídeo de menu e para a primeira aula de vetores, tá bom? Vídeo de menu, no vídeo de menu eu faço vários exercícios para dar uma força para você entender legal. Pelo menos 5 exercícios de cada módulo eu faço e coloco no vídeo de menu, hein? E aqui eu coloco um link para minha primeira aula, tá? De vetores. Você pegar o pacote de vetores inteiro, fazer tudo de vetores, entender tudo de vetores, cara, aí acabou. Acabou seu problema de vetores, você vai estudar qualquer parte da física que você for estudar com calma, com cuidado, você vai estudar bem, que precisa de vetores, você vai estudar bem, que você sabe vetores, tá bom? Galera, então, ó, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!